Áudio 11, página 61, como gerenciar os pensamentos. Uma excelente técnica para gerenciar os pensamentos é fazer o DCD. Em outros capítulos abordarei outros detalhes sobre essa técnica. O DCD, duvidar, criticar e determinar, é uma técnica que estrutura e fortalece a liderança do eu. Ela deve ser feita no silêncio das nossas mentes, várias vezes ao dia, com emoção e coragem. E cada pessoa deve fazê-lo com sua própria capacidade intelectual e cultural. O DCD se constitui de 3 pilares que são 3 pérolas da inteligência humana. A arte de duvidar é o princípio da sabedoria da filosofia. A arte de criticar é o princípio da sabedoria da psicologia. E a arte de determinação estratégica é o princípio da sabedoria dos recursos humanos. Você deve a cada momento duvidar de tudo o que o controla, criticar todo pensamento perturbador e determinar estrategicamente aonde quer chegar. Duvide de todas as suas falsas crenças, duvide de que não consiga superar seus conflitos, suas dificuldades, seus desafios, sua dependência. Duvide que não consiga ser autêntico, transparente e honesto consigo. Duvide que não consiga ser livre nem autor da sua própria história. Duvide que não consiga brilhar como pai, ser humano e profissional. Lembre-se que tudo que você crê o controla. Se não duvidar frequentemente das suas falsas crenças, elas o escravizarão. E como estudaremos, você não conseguirá reeditar o filme do inconsciente. Critique cada ideia pessimista, preocupação excessiva e pensamento angustiante. Jamais esqueça de que cada pensamento negativo deve ser combatido pela arte da crítica. Seu eu tem de deixar de ser passivo, tem de questionar sua raiva, ódio e inveja. Critique a ansiedade, agitação mental, necessidade de estar em evidência social. Questione seu medo do futuro, de não ser aceito, de falhar. Após exercer a arte de duvidar e criticar no palco da sua mente, pratique o 3º estágio da técnica. Determine estrategicamente ser livre, a não ser escravo dos seus conflitos. Entre desejar e determinar há uma lacuna imensa. Não basta desejar, é preciso determinar com disciplina, mesmo que o mundo desabe sobre você. Determine lutar pelos seus sonhos. Por ter uma mente saudável e generosa, decida continuamente ter um romance com a sua própria história e jamais se abandonar, mesmo que o mundo desabe sobre você. Determine aprender todos os dias a agradecer mais, a reclamar menos, a abraçar mais e a julgar menos, a elogiar mais e condenar menos. A técnica do DCD deve ser feita dezenas de vezes por dia, com muita emoção, garra e vontade cabal de reorganizar e reescrever a história, como se fosse um grito de liberdade de alguém que sai da condição de espectador passivo na plateia, entra no teatro da mente humana e proclama: eu escreverei o script da minha história. Essa técnica pode reeditar as janelas killer e ser, inclusive, um excelente complemento da psiquiatria e psicologia clínica, pois é feita no ambiente mais importante, fora dos consultórios. Uma pessoa portadora de fobias ou transtorno do pânico deve fazer a técnica do DCD como respirar usando a sua própria cultura e capacidade intelectual como alguém desesperado em busca de liberdade. Vou dar apenas alguns exemplos das atitudes e pensamentos que o eu deve construir se tiver fobia social ou medo de falar em público. Duvido que não serei livre para discutir ou discursar em público. Duvido que não superarei o cárcere do medo e não falarei com segurança. Duvido que não serei autor da minha história. Abre o leque da sua mente e critique como, quando e por que você entrou nessa armadilha ou masmorra emocional.
Critique sua passividade e fragilidade. Por exemplo, eu critico meu eu frágil, critico minhas ideias perturbadoras, critico o poder da ansiedade diante das plateias, critico o meu sentimento de incapacidade. Não importa se apreciam o que eu digo, serei fiel à minha consciência. Todos esses exemplos são apenas ideias de como eu deve deixar de ser espectador passivo no teatro da mente, entrar no palco e se tornar o autor principal da sua liberdade por meio da arte da crítica. E em seguida, determine superar o cárcere psíquico imposto pelo medo. Por exemplo, determino debater com liberdade e espontaneidade as minhas ideias, determino escrever os capítulos mais importantes de minha existência nos momentos mais tensos da minha história, determino ser líder da minha vontade e tornar-me um ser humano livre do medo, do vexame, do deboche, determino ser um profissional mais competente, capaz de encantar os outros, determino diariamente surpreender as pessoas que amo e com quem trabalho. A técnica do DCD deve ser feita tanto quando a janela fóbica está aberta, ou seja, no foco da atenção, e fora do foco da atenção no dia a dia. Durante o programa, a exposição de cada ferramenta, o próprio participante terá a oportunidade de fazer debates profundos com análises minuciosas. A técnica do DCD deve ser feita com emoção, tão forte como faz um advogado de defesa num fórum para proteger seu cliente de ser condenado e encarcerado. Mas não se esqueça de que determinar ser livre só tem efeito se primeiro você treinar a arte de duvidar e criticar. Caso contrário, a arte de determinar se tornará uma técnica de motivação superficial que não suportará o calor dos problemas da segunda-feira. Essa técnica, reitero, tem de ser feita diversas vezes durante a vida toda. Assim como faz uma higiene bucal e corporal diariamente, ela deveria ser feita com a mesma constância para se fazer uma higiene mental ou melhor, para editar as janelas da memória e fundamentar o eu como gerenciador psíquico nos focos de tensão. Quando estudarmos os papéis da memória e o funcionamento da mente, ficaremos mais claros sobre esses objetivos. Não basta desejar ser livre, é preciso construir a liberdade. A falta de gerenciamento dos pensamentos pode produzir depressão, ansiedade e estresse. A escravidão foi abolida, a carga de trabalho diminuiu, os direitos humanos foram adquiridos. Por todas essas conquistas somadas ao conforto proporcionado pela tecnologia, dos veículos ao telefone, esperávamos que no século XXI tivéssemos uma geração mais feliz e livre da história. Nós nos enganamos. Devemos sempre nos lembrar que nunca tivemos tantos escravos em sociedades livres. A educação nos ensinou a gerenciar máquinas, veículos, indústrias, casa, profissão, mas não a gerenciar os pensamentos. Milhões de pessoas estão sofrendo nesse exato momento porque não sabem que o seu eu pode e deve sair da plateia e liderar os seus pensamentos. Nem mesmo sabem que elas possuem 3 atores coadjuvantes no teatro da sua mente que pode produzir a maior fonte de prazer ou de terror da sua personalidade. Vamos entrar no capítulo 3. Ele começa falando da terceira ferramenta, que é administrar e proteger a emoção. Proteger e administrar a emoção é submeter a emoção ao gerenciamento do eu, ser livre para sentir, mas não prisioneiro dos sentimentos, usar habilidades para filtrar estímulos estressantes, gerenciar os focos de ansiedade, dar um choque de lucidez em nossos medos, angústias, ansiedade, humor triste, agressividade, impulsividade, dependência, desenvolver solidariedade, altruísmo, tolerância e capacidade de se colocar no lugar dos outros, preservar a juventude no único lugar que não é admissível envelhecer, no território da emoção, superar o cárcere da emoção para ser livre no único lugar em que não é admissível ser um prisioneiro, um eu que abandonou a emoção. Muitos governam países, mas são controlados por suas emoções doentes. Você é? Quem é especialista em proteger a sua emoção? Muitos dirigem empresas, mas são algemados pelos sentimentos angustiantes, fóbicos e ansiosos. Sofrem por pequenos problemas e, o que é pior, por coisas que nunca irão acontecer. Você sofre por antecipação, faz velório antes do tempo?
Será que cuidamos com seriedade da nossa saúde mental como cuidamos das outras coisas? Raramente. Até médicos e profissionais de saúde mental que têm a responsabilidade de cuidar da saúde dos outros têm dificuldade de cuidar da sua qualidade de vida. Muitos exigem demais de si, trabalham excessivamente, não filtram estímulos estressantes, não administram seu tempo e sua ansiedade. Os dependentes de drogas em destaque frequentemente se tornam os maiores carrascos da sua qualidade de vida. Olha para a sua experiência de vida. O que você tem feito para ser uma pessoa mais estável, tranquila e segura? O que você tem feito para superar a sua própria impulsividade, ansiedade e irritabilidade? Seja sincero. Quanto tempo você tem gastado para viver a vida como uma apaixonante aventura? Para alguns, a vida se tornou um mercado de rotina, uma fonte de tédio, acordam, andam, trabalham, sempre do mesmo jeito. A emoção pode gerar a mais rica liberdade ou a mais drástica prisão, o cárcere da emoção. Muitos vivem nesse cárcere. Embora a emoção deve ser administrada, é impossível dominá-la completamente. Se você deseja ser uma pessoa rigidamente equilibrada, desista, você não vai conseguir. A emoção se transforma num processo contínuo. A alegria se alterna com a ansiedade, que se alterna com a tranquilidade, que se alterna com a apreensão. Todavia, flutuações bruscas revelam uma emoção doente. Quem está num momento tranquilo e noutro explosivo não tem uma emoção saudável. A emoção é mais difícil de ser governada do que os pensamentos. Ela é ilógica e por isso é tão bela. Uma mãe nunca desiste de um filho, por mais que ele a decepcione. Um professor pode investir num aluno rebelde, relapso e sonhar que um dia ele vai brilhar. Pode ser ilógica. Por ser ilógica, a emoção traz ganhos enormes, mas também grandes problemas. Uma ofensa pode estragar a semana, uma crítica pode gerar noites de insônia, uma perda pode destruir uma vida, um fracasso pode gerar um grande trauma. Quem quer ver dias felizes e ter uma mente saudável deve aprender a gerenciar a emoção. Mas as centenas de milhares de escolas mundiais negligenciam essa ferramenta fundamental. Não é por acaso que muitos miseráveis que moram em palácios e paupérrimos que têm milhões de dólares em suas contas bancárias. Não é sem razão também que há muitos intelectuais que têm baixo limiar, que significa baixa capacidade para suportar as frustrações, contrariedades, perdas, crise, não tem resiliência.